E aí, turma, vocês estão bom? Thiago aqui para passar mais um conteúdo para vocês. Hoje, estudo simplificado de uma empresa que está crescendo exponencialmente. Essa empresa é a Bovespa, a B3. Então, a própria empresa que a gente utiliza como ferramenta para investir e ser sócio em outras empresas, também é uma empresa e a gente pode ser sócio dessa empresa, que é a B3. Então, hoje eu vou fazer um estudo bem simplificado e vou atentar vocês para um ponto que existe de risco na B3, utilizando um caso que já aconteceu no mercado brasileiro. Eu vou exemplificar esse caso para vocês. Tá? Então, a B3 aí, em 2020, abriu certo capital de mais de 53 empresas. Então, um dos serviços que a Bovespa presta ao mercado é, se você é dono de uma empresa que tem já um faturamento grande, você quer abrir certo, a posição ao mercado para captar dinheiro, certo? Então, vender uma fatia da sua empresa para, com esse dinheiro, poder reinvestir na empresa e trazer crescimento para ela. Então, ela é uma ferramenta para as empresas captarem dinheiro de forma mais barata do que pegar empréstimo, por exemplo, porque ele consegue captar de investidores, de você que querem ser sócios dessa empresa. Então, a Bovespa presta esse serviço para essas empresas e no ano de 2020 ela abriu mais de 53 IPOs. Esses IPOs também fazem com que aumente o número de usuários, certo? Mais clientes para dentro da Bovespa, porque tem mais sócios, mais empresas para investir. E no ano de 2020, simplesmente 93% aumento do número de clientes dentro da Bovespa. Então quase dobrou, certo? O número de clientes da Bovespa em 2020. Então, em dezembro, chegou na casa dos 3,2 milhões de clientes a Bovespa tem hoje. Então, a seguir eu vou mostrar os números da Bovespa, então eu vou mostrar os números da B3 e como esse crescimento tem sido exponencial. Mas antes de mostrar isso para vocês, eu quero falar um pouco do risco que a gente tem ao investir na B3, que é o case Cielo. Eu vou usar o exemplo da Cielo. Por que eu estou usando o exemplo da Cielo? A Cielo era uma empresa que antes de haver uma abertura de mercado para o segmento dela, só tinham duas empresas nesse segmento, a Cielo e a Rede. Então era um monopólio de duas empresas, um duopólio, e eles controlavam o mercado. Quando você controla o mercado e não tem muita concorrência, você consegue ter margens muito grandes. Então, a Cielo tinha margens enormes, dominava o mercado, mas ela tinha custos, certo? Como não tinha concorrência, ela deixou um pouco solto aí a parte de custos dela, então custos operacionais. Quando o mercado foi aberto, certo? A concorrência entrou forte e baixou essa margem, essa rentabilidade que a empresa tinha. A Cielo não soube lidar com isso, até porque não estava acostumado com concorrência e sofreu demais, vem sofrendo até hoje. A Cielo ainda está meio nocauteada, não entendeu ainda como vai fazer para voltar aos tempos áureos. A empresa, obviamente, continua entregando lucro, mas em proporção ao que ela entregava na época que ela tinha um duopólio muito menor, infinitamente menor, e o mercado obviamente precificou isso. E na época também, por ser o duopólio, o mercado precificava aquilo como sendo muito bom, porque ela não tinha concorrente. Só que quando quebrou, ela sentiu muito, não conseguiu ter agilidade para se reestruturar e simplesmente despencou aí a sua rentabilidade e a sua margem. A empresa continua aí, está tentando se reestabelecer, investindo um pouco mais em tecnologia, mas daí é um outro dia para a gente se aprofundar na Cielo. Então por que eu estou dando o exemplo da Cielo? Porque a B3 é um monopólio. No Brasil só tem a B3. Então, da mesma forma que aconteceu com a Cielo à época, se de repente o mercado abrir, entrar em novos players, ou até essa facilidade de a gente investir no exterior, nos Estados Unidos, se tornar realmente um grande concorrente da B3, ela pode reduzir muito as margens dela. Então ela vai ter que adequar os seus custos que ela tem hoje, porque querendo ou não, quando sobra muito dinheiro a empresa começa a gastar um pouco além da conta, tá? Mas a Cielo hoje nada de braçada, crescimento exponencial,
mais a gente tem que saber desse risco. Por quê? Porque se você olhar os números que eu vou mostrar a seguir, você vai ficar impressionado, vai querer investir todo o seu dinheiro, por exemplo, na B3. Mas e aí? Se o mercado abre, ou se essa facilidade de investir no exterior começa a aumentar muito e as pessoas veem isso com bons olhos e começa a ser uma concorrência real para a B3, para a Bovespa. Então, a empresa pode vir a sofrer muito. Então, apesar dos números, fique atento a esse risco, seja sabedor desse risco, e aí sim você toma uma decisão, se aprofundando um pouco mais, para ver se a B3 se encaixa ou não na sua estratégia de investimento. A seguir, fique com os números da B3, e onde eu vou mostrar esse crescimento exponencial dos últimos anos. Turma, eu vou mostrar para vocês então os números da B3, mas também vou apresentar para vocês o caso da Cielo. Então, se quer passar esse conteúdo para o máximo possível de pessoas, para o pessoal entender onde está investindo e os riscos da empresa, mesmo tendo, né, um grande resultado, clica em gostei que a gente vai atingir mais pessoas. E também, se você é novo, se inscreve para acompanhar esses conteúdos, onde a gente mostra esses casos, esses cases que podem servir de referência para você no futuro. Então, a B3, né, a gente vê um crescimento de receita exponencial, né, saiu da casa dos 2 bilhões de reais em 2012, já chegando quase na casa dos 10 bilhões em 2020, quase 5 vezes. Né? O lucro líquido da empresa também saiu da casa dos 1 bilhão de reais para hoje da casa dos 4 bilhões de reais. Então, um crescimento muito forte. E o que eu vou mostrar para vocês é a margem, né? Olha a margem líquida da B3, né? É uma monstruosidade. Então, de toda a receita, cerca de 40% aqui vira lucro. Por que isso, né? Falta de concorrência. O que hoje é o ponto, né, diferencial da empresa pode ser, eu vou mostrar o caso da Cielo, uma preocupação no futuro, certo? Mas a gente tem que ver aqui os custos da empresa é controladinho, tá? Se a gente não vê nem despesas com receitas operacionais aqui, você não vê nenhuma coisa muito anormal, né? Mas tem que ver com concorrência, se de repente esses custos aqui teriam que ser menores. Logo a gente mostra o caso da Cielo e vocês vão entender. Então, B3 já listada, né, abriu na bolsa, na própria bolsa há 13 anos, fundação 13 anos, né, porque antes era a Bovespa, que virou a B3, 100% tag along, 82% de free float, então novo mercado, todas as características de governança necessárias para o investidor ser sócio. E aqui, né, a gente vê um crescimento de lucro líquido, um crescimento de receita, um crescimento de resultado operacional muito forte, quanto que ela gera de dinheiro, o FCL CAPEX é muito alto, né? Dívida, a empresa não tem dívida, porque ela tem 15 bilhões de reais hoje em caixa e apenas 7 bilhões em dívida, então muito controlado a dívida. É uma empresa, né, que vem entregando muito resultado aos acionistas. Sim, é uma empresa com ótimos fundamentos hoje, mas vamos ponderar aqui a questão dela não ter concorrência, para a gente saber quais são os riscos. Todo ativo tem risco e esse é o risco da B3, o que é o maior ponto de diferenciação dela. Ela nadar de braçada no mercado, amanhã pode ser aí o ponto que vai levar ela a não ter resultados tão bons. Então vamos explicar aqui o caso Cielo. Em 2010, tá? A maquininha da Cielo era exclusiva para as bandeiras Visa, então só se passava Visa nas maquininhas da Cielo e o Mastercard na rede, né? Por isso do monopólio dessas duas maquininhas. Quando o mercado foi aberto, né, e foi proibida aí essa concessão de exclusividade dessas bandeiras, ou seja, essas bandeiras poderiam passar em qualquer maquininha, começou a concorrência e a Cielo sentiu muito. Então, quando a gente pega aqui, né, desde 2012, você vê que a receita da empresa cresceu, né? A receita não é o problema. O problema está aqui, ó, nos custos que ela tinha e despesas. Então, custos e despesas muito altos que aumentaram após a abertura do mercado, porque a empresa precisou montar equipes comerciais, né, e teve que concorrer com as demais. Quando a gente olha a margem líquida, né, que girava em casa dos 40% aqui anteriormente, ó, 40%, 45% de 2010, e ela vem caindo, até bater 15% aqui
e no último ano está mostrando aqui negativo, né, a margem líquida como se tivesse tido um prejuízo no último ano inteiro, mas não, vou mostrar depois um número, não deu negativo ainda, mas resultado muito aquém, né, a margem caiu demais por conta da concorrência. Se tem concorrência, a gente tem que diminuir os custos e o próprio preço, né, do nosso serviço cai, então a gente passa a lucrar menos, que foi exatamente o caso da Cielo, né? A gente vê aqui o lucro líquido veio numa alta aqui mais ou menos até 2016, 2017 e depois começou a degringolar, entre aspas, né? É uma empresa que continua dando lucro, mas o mercado mudou completamente. A gente não sabe se ela vai, apesar de ela deter o maior mercado ainda, ela tem que corrigir aí, mudar de rumo, o que pode acontecer, né? Mas eu quero mostrar o risco da Bovespa, da B3, caso o mercado seja aberto, que entre concorrência, essas margens podem cair muito, assim como caiu a Cielo. Então, aqui ó, a gente pode ver. Então, a ascensão aqui da Cielo, né, chegando aí na casa dos R$24, mais ou menos, por conta do aumento de lucro, não tem nada a ver aqui com preço, só mostrando que o lucro aumenta, né, a cotação acompanha, e a partir de 2016, quando a empresa começou a ter queda significativa na sua lucratividade, o mercado também acompanha para baixo, e a Cielo hoje está na marca dos R$3 aí por ação, né, a empresa tem que voltar a crescer os seus lucros, voltar a ter resultados. Quando a gente vê aqui a curva de lucro, né, você vê uma diminuição de 10 vezes, né, uma empresa que lucrava 4 bilhões de reais, caindo para 3, 1,5 e agora no último ano 490 milhões de reais, ou seja, caiu em 10 vezes, ou seja, o mercado acompanha, ó. Vamos pegar lá no auge, então 24 mais ou menos, e hoje está pagando R$3, então quase 10 vezes menos mesmo. Então, só para mostrar que o mercado, ele no longo prazo, ele tem uma lógica de acompanhar a curva de lucros. E a gente vê a margem líquida da empresa, então, despencando, né, por causa dos 50%, e vem despencando, chegando a 10%. A dívida também, né, você vê uma queda na dívida, mas queimou muito caixa, ou seja, a dívida líquida sobre EBITDA também já acima de 2, ainda controlada, mas acima de 2. E aqui o fluxo de caixa CAPEX, ela não está fazendo dinheiro, né? Uma empresa com momentaneamente algumas dificuldades, tentando se reestabelecer no mercado, mas é isso que acontece com um mercado que não tem concorrência. A empresa tem que estar preparada, inclusive, para abertura de mercado e chegar em outros players, que é o problema e hoje o ponto forte da B3, né? Era isso que eu queria mostrar para vocês entenderem que não tem que ir com tudo em um ativo único, por melhor resultado que ele tenha, o mercado pode mudar, as coisas podem mudar e você pode vir a errar. Por isso é essencial muita diversificação e sim, investir em empresas de fundamentos. Hoje, a Bovespa tem bastante fundamento, mas para investir nela tem que saber que ela atua num mercado hoje sem concorrência. Se o mercado abrir, pode ser que ela venha a sofrer, certo? Foi o caso da Cielo. Mas uma empresa muito com ótimos fundamentos, você pode tranquilamente ir entrando aos poucos e sentindo, mas não sendo a única empresa da sua carteira, na verdade diversificando muito. Esse era o conteúdo de hoje. Lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.